Boa noite. Boa noite, Marina. Boa noite, Lucas. Boa noite, Débora. Tudo bem com vocês? Estão todos me ouvindo e me vendo? Boa noite, Leane. Entrou agora, né? Quer dizer, voltou, né? Ai, obrigada, Deb. Ai, que fofa. Então, hoje nosso treinamento vai ser bem rápido. Não tem muito mistério. Nós vamos falar sobre o creme firmador para a área dos olhos da linha Timewise, que é a nossa promoção do mês. Boa noite, Lê. Que é a promoção do mês junto com o Mãos de Seda. Sendo que eu já dei um treinamento de Mãos de Seda, foi um dos primeiros treinamentos que eu dei. Acho que todo mundo que tá aqui na sala assistiu, não assistiu? Acho que todo mundo assistiu esse treinamento do Mãos de Seda. Então, por isso que eu não vou falar dele hoje, tá? Não, Deb. Ai, pra mim você tinha assistido dele. Mas depois eu te passo as dicas dele, tá bom? Hoje nós vamos falar então apenas do creme firmador. É esse produtinho aí. Eu tenho ele aqui também, ó. Minha câmera não é muito legal, sabe? Mas é esse aqui. Deu pra visualizar? Ó, ele tem uma válvulazinha pra gente poder... Ó. Viu? Eu vou guardar esse aqui pra usar amanhã. Amanhã não, pra usar daqui a pouco. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Boa noite, Karen. Tá chegando agora. Então, boa noite, Ana. Tá entrando. Então, vamos lá. O que os nossos especialistas falam sobre o creme firmador, né? Sobre esse produto. A pele ao redor dos nossos olhos, ela possui menos glândulas, né? Sebáceas. Também não possui colágeno, né? Possui menos colágeno, na verdade, menos elastina, que as demais áreas do nosso rosto. Então, se a gente parar para pensar, né? Pra gente notar, nós vamos perceber que realmente a área que geralmente, né, aparece os primeiros sinais da idade começa a incomodar mais geralmente na região dos olhos, né? Que começa a ficar aquela bolsa ou fica flácida, a pálpebra caída, né? Então, é justamente por isso. Então, conforme envelhecemos, a camada de gordura localizada abaixo da pele diminui, fazendo com que a cutis pareça ainda mais fina e a região dos olhos adquira um aspecto mais profundo. Essa característica mais específica da região dos olhos requer uma atenção extra. E justamente por isso foi formulado esse creme firmador, tá? Para complementar a nossa rotina diária de beleza, junto com 3 em 1, hidratante, solução diurna e solução noturna. Então, olha, o creme firmador, ele possui uma fórmula avançada que firma, ilumina, traz uma hidratação intensa para essa região, né? Porque é uma região que a gente geralmente não cuida, a gente não lembra, a gente lembra muito do restante da pele, né? A gente fica preocupada com o 3 em 1, com o hidratante, e a gente esquece da área dos olhos. Então, essa propõe, né, essa hidratação intensa, além de minimizar as linhas finas e as rugas da região dos olhos. Tá? Esse creme ele possui poderosos peptídeos, intensificadores do colágeno, então eles estimulam a produção do colágeno. Eles restauram a estrutura de suporte da pele, revitalizando as células para obter maior firmeza. Então, com isso, as nossas pálpebras, né,
nós vamos sentir mais firmes, mais esticadinhas, né? Então não vai precisar ficar com aquela cara assim, estranha, de tanto aplicar Botox. Possui também extratos botânicos e agentes iluminadores, que atuam para condicionar e preparar a pele para a hidratação, o que resulta em uma aparência mais uniforme também. Então, ela tem essa composição. Então, o posicionamento do produto, né? Ele possui uma fórmula avançada que firma e ilumina. Não é pra gente esquecer isso, tá? Sempre. Por que você tá falando desse creme? Alguma cliente, por exemplo, que ela já possui, né, a linha de cuidados com a pele, o sistema de cuidados com a pele, apresentar um novo produto para ela, né, para ela complementar o cuidado diário. Então, a gente vai entrar em contato com ela. Olha, Maria, você tem, né, a linha de cuidados com a pele. Gostaria de te falar e te mostrar, trazer para você um produto que nós temos para complementar esses cuidados, que é um produto específico para a região dos olhos. Eu acho que você vai gostar bastante, né, já que você está gostando de utilizar a linha Timewise, então acho que vai ser bem interessante para você conhecer, e aí você leva para ela e você vai explicar, e sempre lembrar de falar que é uma fórmula avançada, que firma, que ilumina, que traz hidratação e minimiza as linhas finas e as rugas da região dos olhos, né? E aí ela vai complementar o sistema dela. Os benefícios do produto, os benefícios e as propriedades, tá? Como já foi dito, firma, ilumina, hidrata, minimiza a aparência das linhas finas e rugas, tá? Houve um estudo clínico, isso é muito importante, vocês sempre ressaltarem. A Mary Kay, ela faz esses estudos para ter a comprovação, para a gente levar uma informação 100% segura para nossa cliente, tá? Então, houve um estudo clínico de 12 semanas e 96%, gente, 96%. Vocês prestaram atenção nessa porcentagem? 96%? Praticamente 100% das participantes, tá? Perceberam a melhora na aparência ao redor dos olhos. Então, assim, tá na hora, né? De indicar essa maravilha para as nossas clientes. Então, é um produto que dá muito resultado. Então, ele é apropriado também para pele sensível, ele é testado por oftalmologistas e é apropriado para usuários de lente de contato. Então, aquelas pessoas que utilizam a lente de contato podem utilizar esse produto sem medo. Uma dica que eu geralmente dou quando eu vou oferecer o creme firmador é a seguinte: aqui, até o final, né, veio bastante creme na minha mão. Eu geralmente boto um pouquinho do firmador para a área dos olhos e um pouquinho do yellow. E aí eu misturo os dois aqui mesmo na minha mão, dou uma misturadinha com o pincel e passo nos olhos já com yellow. Então, já de manhã, para não ter aquela coisa de ter que passar o firmador e depois vir com yellow, eu já misturo os dois, que a pele já absorve, né? E aí eu já tenho os dois juntos ali, escondendo as minhas olheiras e firmando a minha região dos olhos. Então é uma dica que acho que vale para a vida e para a gente colocar também durante a nossa sessão, né? Acho que é uma maneira de introduzir esse produto. Se nós formos utilizar no dia a dia, eu, por exemplo, tenho o meu, então eu levo para a sessão. De introduzir ele na sessão é misturar ele com yellow. É uma dica aí que vocês podem usar também. Então, quais são as clientes que nós temos em potencial? As clientes que perguntam se nós temos, né, produto para a área dos olhos. Então, essas clientes já são as primeiras que a gente já vai indicar. E aquelas, né, que perguntam pra gente essa questão de firmar, iluminar e tudo mais. E como eu disse anteriormente, clientes que já conhecem a linha Timewise, que já usam o sistema de cuidados com a pele, que gostam, né, dos produtos e querem produtos para complementar o seu tratamento. Então, são para essas clientes.
Vamos pegar as fichas de produto ou o nosso talão de pedido, ver quem comprou já e entrar em contato para oferecer. Por quê? É um produto que esse mês, em um pedido de 35%, ele tonifica também, ou diminui as olheiras ou não? Não, ele não clareia a olheira, tá? Ele não é para clarear a olheira. Ele só é mesmo para trazer essa firmeza, essa hidratação, minimiza as linhas finas e rugas, mas ele não trata olheira, tá? Ok, Deb? Então, como eu estava falando, ele é um produto que nós estamos podendo colocar no nosso pedido a partir de um pedido de 35%, né, de R$ 1.600 no valor revista, né, sem o desconto. Então, ele está com 30% mais os 35%, olha quanto a gente vai lucrar esse mês com ele. Então, tá na hora de investir, né? Bom, e aí voltando um pouquinho do como ele funciona, né? A pele, à medida que ela envelhece, ela perde hidratação, não só a pele da região dos olhos, mas como a pele do nosso corpo todo. Então, daí a importância de hidratar. E aí, conforme ela perde a hidratação, ela vai se tornar mais seca e mais porosa, tá? A barreira de defesa natural enfraquece, diminui a capacidade de proteger a pele contra a ação dos radicais livres, que são os que causam o envelhecimento. Não sei se vocês lembram que eu falei sobre radicais livres também, quando nós falamos sobre a loção firmadora corporal. Então, os radicais livres, eles ajudam nesse processo do envelhecimento. E os danos causados pelo meio ambiente mesmo, tá? Então, isso causa o envelhecimento da nossa pele. Então, o firmador, ele vem para quê? Ele vai agir para proteger a pele, a delicada pele, porque a nossa pele da região dos olhos ela é muito delicada. E aí ela vai atuar já sobre os danos existentes e prevenir os futuros. Então, é um tratamento para o problema que a gente já tem, né? Vamos dizer assim, e para prevenir possíveis problemas. Os peptídeos que possuem na formulação vão restaurar a estrutura de suporte da pele. Esse peptídeo ele vai fazer um processo de revitalização direto na célula. Então, isso é muito legal. E aí, com isso, como essa revitalização vai ocorrer direto na célula, a firmeza que vai, no caso, ser atingida com a utilização do produto vai ser maior. Então, os resultados vão ser mais intensos, né? Os extratos botânicos e agentes iluminadores, eles vão atuar para condicionar e preparar a pele para a hidratação, e aí vai resultar em uma aparência mais uniforme, tá? Então, os extratos botânicos vão agir, os peptídeos vão agir direto na célula, fazendo essa revitalização para trazer a maior firmeza, e os extratos botânicos e os agentes iluminadores vão condicionar para a hidratação, ok? Então, a gente já sabe para que serve cada elemento da formulação. Esqueci a palavra. Então, qual é o modo de uso? O firmador, como eu falei, que eu mostrei para vocês, ele vem, né, com a tampinha, põe aqui ou direto no dedo e espalha com leves toques, utilizando a ponta dos dedos ao redor dos olhos, tá? Aqui também. E, perdão, eu me empolguei e fechei o olho. Não é para passar na pálpebra, é só aqui, tá ok? Evitando as pálpebras. Me corrigir, perdão. Então, o tempo estimado de duração, ele, no caso, se a cliente utilizar ele
2 vezes ao dia, ele vai durar aproximadamente 2 meses. Se ele for usado uma vez ao dia, aproximadamente 4 meses. Nós tivemos o reajuste, né, em todos os produtos da nossa linha. E o valor dele, deixa eu só confirmar aqui, eu não lembro, acho que foi para 76. Peraí. Só para eu ter certeza aqui para eu falar para vocês. Então, ele foi para 74, viu? Falei errado. É 74 mesmo? Me deu uma dúvida agora. Eu não abri a revista. Peraí. 74. Ele tá no valor de 74, é isso mesmo. E aí, como eu falei, né, antes, com a promoção, ele tá saindo, na verdade, lá pra gente receber o desconto, a 55. Então, se nós fizermos um pedido de 35%, 55 menos 35%, e se fizer de 40, menos 40%. Então, o nosso lucro vai ser bem interessante e vai dar pra, né, arrasar nas vendas esse mês com um produto novo. Meninas, hoje por hoje, somente isso, né, que nós vamos... Somente isso não, né? É um produto bem interessante de se falar. Eu só vou falar sobre ele hoje, porque quem não tava no comecinho, eu falei que eu não ia falar sobre o mãos de seda, porque da outra vez eu já tinha dado o treinamento do mãos de seda. E no caso, só quem não assistiu tinha sido a Débora. Mas na verdade, quem que entrou depois, acho que foi a Dayana, Jéssica, né? E Thaís. Quem não assistiu o treinamento do mãos de seda da outra vez? Posso mandar por e-mail sim. Só me lembra, tá? Você já assistiu o Dai do mãos de seda? Então, porque hoje o treinamento foi, tipo, mega rápido. Então hoje seria mais... Não assistiu? Olha, eu vou fazer o seguinte, então, com vocês, tá? Vou dar uma pincelada no mãos de seda, só pra dar uma... Como é que fala? Uma reforçada na informação, tá bom? Vamos falar um pouquinho do mãos de seda, então. Não tava nos meus planos, mas vamos lá. O mãos de seda, falando um pouquinho aí da nossa área de marketing, ela afirma que ele é um cuidado simples, né? Um cuidado, no caso, a parte do hidratante, é um cuidado diário para as nossas mãos. Esse produto, ele não serve apenas para as mãos, né? Mas aí mais para frente a gente vai falar um pouquinho. Então, quais os benefícios do mãos de seda? O kit mão de seda, ele é um sistema simples de 3 passos que ajuda a manter as mãos suaves, macias e deixa a pele mais radiante e hidratada. As clientes em potencial para esse produto são as clientes que buscam um sistema diário e prático de limpeza e hidratação que ajude a combater o ressecamento e o aspecto áspero, né? Aquelas clientes que gostam de se cuidar, né? De uma forma geral. Então, esse produto, esse kit, desculpe, ele contém... Eu nem tenho um aqui perto, senão eu mostraria para vocês. Agora eu não lembro se aqui tem a foto. Nesse aqui, peraí. Ah, não, tem aqui no comecinho, né? Então, olha só. Nessa foto do slide anterior, desse slide, vocês podem perceber que tem 3 produtos, né? Um com essa válvula, esse é o esfoliante. Esse branquinho do meio é o extremoliente. E esse aqui, que a metade é branco e vai indo pro laranja, é o hidratante. Então, o kit mãos de seda é composto por 3 produtos. O branco, que é aquele do meio, é o creme... Ai, meu ouvido piando. É o creme extremoliente, tá? Ele possui o petrolato, que é um emoliente conhecido por manter a suavidade, maciez e a aparência da pele nutrida, tá? Então, esse é o primeiro passo
do Mãos de Seda. Esse produto é para ser utilizado antes do esfoliante, então, como o esfoliante não é para ser utilizado todo dia, ele também não, tá? Então, ele é para ser utilizado 2 vezes na semana. Eu faço Mãos de Seda 2 vezes na semana. Eu aproveito, passo na mão e passo no meu pé também, né? Junto o útil ao agradável. E aí, o passo 2 é o esfoliante para as mãos, que possui o pó obtido da semente do pêssego e do damasco. Esse esfoliante ele vai remover gentilmente as células mortas da superfície da pele. Então, ele vai fazer esse processo de remoção de células mortas. Por isso que quando a cliente enxágua, ela tem aquela sensação de pele super macia. E o creme para as mãos também possui o petrolatum e possui o tocoperil acetate. Vitamina E. É um ingrediente condicionante que melhora a aparência da pele e hidrata. Gente, eu falei tão feio esse nome. Era melhor ter falado só vitamina E, né? Então, como ele funciona? Como esse kit funciona? Os produtos do kit Mãos de Seda, tanto o pêssego, né, como o sem fragrância, como o de melão, que é o que a gente tem agora. Aí foi usado o exemplo do pêssego. Eles foram desenvolvidos para trabalhar em conjunto, a fim de deixar as mãos irresistivelmente hidratadas e macias como a seda. Por isso o nome Kit Mãos de Seda. Então, o primeiro passo do kit Mãos de Seda, ele é o extra emoliente, como eu falei. Ele vai dar uma sensação de hidratação instantânea. Eu também uso bastante ele, sabe o quê? Eu não tenho pé assim, mas quem tem o pé muito, tipo, sabe, mega ressecado, eu tenho clientes que têm o pé mega ressecado. Então, como ele mantém a umidade natural da pele, eu indico para cliente utilizar ele, quando for dormir, um pouquinho dele puro nas partes bem ressecadas do pé. E melhora bastante, porque ele... Travou de todo mundo? Gente, tá travado aí? Não? Então foi só o da Karen, eu acho. Tá, beleza. Pode ser a conexão, Thaís. Pode ser um probleminha da conexão. E aí, eu indico porque ele ajuda e melhora muito a aparência, né? O passo 2 é o esfoliante. Ele limpa e esfolia em um único passo, removendo as células mortas. E o passo 3, que é o creme para as mãos, que é o hidratante. Esse você não sei aqui quem não usou, mas eu acredito que todas já tenham experimentado, né? Vão notar que ao colocar o creme na mão, a absorção dele é assim, é muito rápido. Diferente de outros cremes que eu já experimentei antes de me tornar consultora Mary Kay, que dão aquele aspecto da mão pegajosa, até quando você vai fazer alguma coisa ou quando sua mesmo, e aí a mão fica escorregando, é péssimo isso. E o nosso creme de mãos não acontece isso. Então ele vai fornecer uma camada protetora também, apesar de não ficar essa sensação pegajosa, de uma pele hidratada por até 24 horas. O modo de uso. Voltou, gente? Ai, meu Deus. Só porque eu tô gravando hoje tá travando. Voltou? Tá. Então, o modo de uso. Primeiro, o extra emoliente. Aplicar uma pequena quantidade. Tipo assim, um negocinho assim, bem pequenininho, bem pouquinho. De preferência, para ter uma maior hidratação, se puder, umedecer a pele antes de aplicar o extra emoliente, a mão ainda úmida e vem com o extra emoliente por cima. Aí depois disso, depois que passar bem aqui em cima, entre os dedos, né, na palma da mão, eu passo nas cutículas também. A gente vem com o esfoliante, umedece de novo a mão e aí, né, em todos os lugares que nós passamos o extra emoliente, a gente vai passar o esfoliante. Vai enxaguar e secar. É para evitar, tá, áreas sensíveis ou irritadas. Após o enxágue e
a mão seca, nós vamos aplicar o creme para as mãos. E aí vai massagear nos mesmos lugares também, né? Para trazer essa hidratação. O extra-emoliente e o esfoliante, como eu falei, não é para ser utilizado todo dia. O extra-emoliente salva os casos do pé muito ressecado, tá? Mas não é para ser utilizado todo dia. O único produto que é para nós utilizarmos todos os dias, quando sentir necessidade, sentir que a mão tá seca, é o creme para as mãos mesmo, tá? Que ele pode ser usado todo dia, várias vezes ao dia. Aí é uma ilustração para vocês terem uma noção da quantidade que vocês vão usar, né? Tanto em vocês como para demonstração. Já dá para ter uma noção do que nós vamos usar para não exagerar, né? Porque o que importa é a qualidade, não a quantidade. Então, nessas fotos também nós temos 2 exemplos, tá? A mão, né, antes e depois que utilizou só em uma pra gente ver essa diferença. E os pés também, utilizando alguns dias, né, nesse do depois e sem usar, né, a diferença. Então já dá para ter uma noção de como esse produto é bom. Na seção 2 tem a opção dessas miniaturas. Poxa, eu não tenho aqui também. Ai, peraí, que eu vou pegar para vocês, para mostrar para vocês. Peraí. Eu desliguei, gente, a câmera. Voltei. Eu desliguei para poder pegar a dica de brinde para vocês. Olha, essa daqui é uma dica bem legal pra gente dar de brinde para as nossas clientes, que é a miniatura do hidratante. Tá me vendo, Karen? Ou está vendo o mão de seda? É porque não estava programado, senão eu tinha deixado aqui pertinho de mim, por isso que eu tive que desligar. Gente, quem estiver me vendo e me ouvindo, por favor, me avisa. Sem som? Tá todo mundo sem som, gente? Isso mesmo, Jéssica, para colocar no anfitriã. Ah, tá. Eu tava mandando uma mensagem aqui escrita para você entrar e sair de novo. Sair e entrar de novo, falei errado. Então, esse aqui é uma boa dica também até para brinde da sessão anfitriã. E esse aqui é o original, só para vocês terem uma noção, tá? Do tamanho, a diferença. O mini, que é para brinde, e o original. Tá vendo? Então, a diferença dos dois. Esse aqui vem com 15, 14, eu não lembro agora. Eu acho que é 31. Eu nem olhei na seção 2 se teve algum aumento, não lembro agora. Mas aí é uma boa também pra brinde. Uma boa dica, né? Então é isso, a partir daí já é o treinamento do kit de cuidados com a pele. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre o creme firmador para a área dos olhos? Sobre os produtos do kit mãos de seda?
Alguma dúvida? Tem certeza? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Não? Dayana, Débora, Jéssica, Karen, Leane, Lucas, Marina e Patrícia. Alguns já me responderam. Então vamos bombar esse mês com essas duas promoções maravilhosas que a Mary Kay deu pra gente? Se tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail pro pris_frix@hotmail.com. Pode me procurar no Facebook, Priscila Frix, tá? Me adicionar lá e me perguntar. Qualquer coisa eu passo o WhatsApp. Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado desse treinamento, tá? Ai, poxa, travou da Karen de novo. Espero que vocês tenham gostado do treinamento, tá? Amanhã nós temos a nossa reunião presencial. Aguardo vocês lá no Nova América. E o nosso próximo encontro online é na próxima terça-feira, às 22 horas. Tá ok? Qualquer dúvida, como eu falei, pode entrar em contato comigo. Tenham uma excelente noite, tá? Uma boa semana aí, o restinho da semana. Muitas sessões, muitas vendas. E vamos aproveitar essa promoção incrível que a Mary Kay trouxe pra gente, tá? Um beijo. Boa noite.